português e matemática. Nós vamos fazer hoje a página 77, tá? A sequência didática 1, a festa de aniversário. Aulas 1 e 2, o número de habitantes. O que vamos aprender? Nessa aula vamos ler, escrever e comparar números naturais e interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos. Então vamos lá. Camila nasceu em 2010 e sua irmã Estela em 2018. Então veja cada uma, né? A Camila nasceu em 2010 e a Estela 2018. Então, elas têm uma diferença de 8 anos, né? E a Camila é a mais velha. Como ela é muito curiosa, começou a pesquisar quantas pessoas havia na sua cidade e quantas pertenciam à mesma faixa etária delas, nos anos em que ela e a irmã nasceram. Camila encontrou as seguintes informações. Então, aqui é uma tabela, né? A distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. Então, aqui é o número de habitantes, né? A faixa etária, então, ela quis saber as crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9 e de 10 a 14. A Camila, né, se nós estamos em 2021, aqui ela nasceu em 2010, então ela estaria com 11 anos. E a irmã dela, Estela, que nasceu em 2018, estaria com 3 anos nessa faixa etária aqui, tá? Número de habitantes homens e número de habitantes mulheres nesta faixa etária, tá? Então vamos lá. Na cidade onde Camila mora, em 2010 havia mais homens ou mulheres com idade entre 10 e 14 anos. Então, ela quer saber na idade entre 10 e 14. Então, nós temos que olhar a faixa etária de 10 e 14. E aí, vamos comparar quem tinha mais, homens ou mulheres? Aqui nós temos 21 mil, aqui também 21 mil. Aí aqui 954 e aqui 45. Então vejam, na época em que Camila nasceu, né, em 2010 havia mais homens, né, ó, 21.954, quase 22 mil, tá? E aqui as mulheres era 21.345. Então, na A, havia mais homens ou mulheres? Havia mais homens. Escreva por extenso o número que representa a quantidade de mulheres com a idade entre 5 a 9 anos. Então, veja, na B eu quero escrever esse número 18.876 por extenso. Então, quando eu vou escrever por extenso, é do jeito que eu falo o número, eu vou escrever. É como se eu estivesse fazendo um cheque, né? Um talão de cheque.
Eu vou escrever por extenso, na escrita, não numérica, e sim na escrita por extenso, tá? Como eu falo. Então, 18.876. Como eu escrevo, ó, por extenso, 18.000. Como eu vou passar para a outra unidade, ó, dezena, centena. Aqui eu tenho ponto para ir para a unidade de milhar e dezena de milhar. Então, depois que eu acabei aqui, ó, eu tenho a divisão. Então, eu vou dividir aqui também, ó, 18.876, certo? C. Ela descobriu a quantidade total de habitantes que havia na sua cidade em 2010. Então, ela pegou todos, né, e somou. Com a idade entre 10 e 14 anos. Então, ela pegou tanto homens quanto mulheres e somou, tá? Para saber a quantidade que havia, ó, quantidade total de habitantes. Então, ela pegou os meninos e as meninas da idade de 10 e 14 anos. E representou na seguinte maneira: 4 vezes 10, 4.000, ou 40.000, né? Mais 3 vezes 1.000, 3.000, mais 2 vezes 100, 200. Então, ó, vamos descobrir, ó. Ela fez 10.000 vezes 4, quanto dá? 40.000. Mais 1.000 vezes 3, aqui ela decompôs, tá? 3.000 mais 2 vezes 100, 200, mais 9 vezes 10, 10 vezes 9, 90, mais 9 vezes 1, 9. Então, aqui, ó, ela fez isso aqui, tá? Ela decompôs. Agora, ele quer saber qual é o total de habitantes com idade entre 10 e 14 anos que havia na cidade onde Camila nasceu em 2010. Então, ó, agora é só juntar 40.000 mais 3.000, 43.299, certo? Então, é isso aqui, ó, 43.299, certo? Se eu juntar 21.954 mais 21.345, vai dar 43.299, certo? Deu para entender? Então, vamos para a página 78. Página 78. Escreva o maior e o menor. Então, prestem atenção, ó. Maior, ele quer o maior e o menor número que estão escritos na tabela. Então, vamos olhar o maior e o menor número que está escrito na tabela. Maior número é este aqui, maior.
menor, qual é? O menor é 17.000 e esse é o menor. Então, nós vamos escrever esses dois números aqui. Em seguida, apresente uma decomposição para cada um dos números que você escreveu. Então, eu posso fazer de dois jeitos. Então, vamos escrever. Maior número, maior. Vamos escrever. Então, aqui eu coloquei o maior, ó, 21.954 e o menor, 17.807. Agora, então, eu escrevi essa primeira parte que o exercício está pedindo. Vou para a segunda parte. Em seguida, apresente uma decomposição. Ele quer que eu decomponha este número. Eu posso fazer do jeito tradicional, como posso fazer assim também, tá? Eu tenho esses dois jeitos para fazer. Então, vamos lá. Vou fazer dos dois jeitos. 21.000, como que eu escrevo? É o 20.000 mais 1.000 mais, qual que é esse? 9 centenas. 9 centenas é o quê? 900. E o 5, ele está na casa da dezena. Se está na casa da dezena, é 5 vezes 10, 50, e mais a unidade 4. Agora, eu posso fazer do outro jeito, desse jeito aqui, ó? Posso, tá? Como vai ficar? Vamos lá. Eu posso fazer, vou fazer em cima. Que número vezes 20.000? É 1 vezes 20.000 mais 1 vezes 1.000 mais 900 é quanto? 9 vezes 100. Eu não estou na casa do 100? E aqui? Eu estou na casa da dezena, 10, né? Então, quantas vezes é o 5? 5, quantas vezes é o número 10? 5 vezes, né? 5 vezes 10, que é 50, e na unidade é 1 vezes o 4, tá? Então, eu tenho esses dois jeitos para fazer a decomposição também, certo? Essa de cima, ela ficou igual a essa aqui, tá? Agora, vamos para a de baixo, a menor. 17.000, eu tenho 10.000 mais 7.000 mais 800, ó, do jeito que eu falo, 807. 800 mais 7, tá? Agora, como eu faço desse jeito aqui? Vou fazer embaixo, tá? Quanto é? Nós estamos na unidade, na dezena de milhar, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar. 1 vezes 10.000 mais 7.000 é 7 vezes 1.000. Mais 8 vezes 100 mais 1 vezes 7, tá? Então, essa também é outra decomposição. Qual das duas vocês fizeram está certo. Agora, vamos para outra informação. Outro quadro, né, ó.
Durante a sua pesquisa, Camila descobriu informações que mostravam quantas pessoas nasceram no estado de São Paulo. Agora aqui ela quer saber, ela viu uma outra pesquisa, aí é no estado todo, no mesmo ano que ela, no mesmo ano que sua irmã Estela, em 2018, e no ano de inauguração da sua escola em 2000. Então agora tinha mais uma pesquisa, tá? Então, olha lá, o nascimento no estado de São Paulo. Aqui em 2000 nasceram 699.374 crianças. Em 2010 nasceu 601.561 crianças e em 2018 605.630 crianças. Então, olha, tinha muita criança que nasceu em 2000 e de repente caiu muito, tá? E isso a gente fala que cai significativamente, ou seja, é muito fácil de você ver essa queda, tá? E depois ela começou a subir novamente. Então, vamos lá, respondendo a questão A. Em que ano houve o menor número de nascimento? Então, foi no ano de, menor número de nascimento, 2010. Olha, e aí, então, vamos primeiro para essa questão. Em que ano houve menor número? O menor número foi em 2010. Agora preste atenção, nós temos outra pergunta na mesma. E o maior número de nascimento? O maior número, e o maior número foi em, olha aqui, né? 2000. Então, nós temos que prestar atenção no que pede o exercício. Escreva por extenso, é do jeito que eu falo, eu vou escrever o número de nascimentos no ano de 2018. 605.630, do jeito que eu falo, tá? Então, 605, aqui nós estamos 1000. Como eu dividi, tá vendo que tem um pontinho? Vírgula. 630. 600 é do jeito que eu falo, tá? Eu escrevo, certo? C. Escreva uma decomposição. Então, eu vou fazer uma decomposição. A decomposição, eu vou decompor os números que representam a quantidade de pessoas que nasceram no ano de 2000. Então, eu quero uma decomposição desse número aqui, tá? Então, vamos lá. Decomposição do número 699.374. 600 mil. Se eu tiro todos esses aqui, a decomposição fica 600 mil mais. Agora aqui, esse 9 está no lugar de 90.000 mais esse 9 está em que casa?
unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, esse 9 está na unidade de milhar, ela vale 9.000. Mas o 3 está na casa do 100, ele vale 300 da centena. O 7 está na casa da dezena, então vale 70. E o 4 na unidade. Então, essa foi a decomposição, tá? É isso para vocês fazerem, decomposição do número. Analisando o número de pessoas que nasceram no estado de São Paulo em 2000, 2010 e 2018, o que podemos observar? Então, olhando o gráfico, a gente observa que o número de nascimento do ano 2000 para 2010, ele diminuiu, né? E depois teve um pequeno aumento de 2010 para 2018. E é isso que nós vamos escrever aqui, certo? Então, vamos lá? Então, eu coloquei assim, ó. O que nós observamos nesse gráfico? Que o número de nascimento, né, entre 2000 e 2010 diminuiu e depois teve um pequeno aumento entre 2010 e 2018, tá bom? Ó, observamos que o número de nascimento diminuiu entre 2000 e 2010 e teve um pequeno aumento entre 2010 e 2018. Olha lá, tá? Certo? E agora, então, vamos para a página 279. Página 279. Atividade 3. Atenção! É somente aula 1 e 2, tá? Camila comparou o número de pessoas que nasceram em 2010 e 2018 e descobriu que em 2018 nasceram, olha lá, isso é uma decomposição que tem ali a multiplicação, ó, 4 vezes 1.000. Quanto que é 4 vezes 1.000? É 4.000. Mas quanto é 6 vezes 10? 6 vezes 10, 60. Mais 9 vezes 1, 9. Nasceram 4 vezes 1.000, mais 6 vezes 10, mais 9 vezes 1. Uma pessoa a mais, então ela fez a diferença, tá? Do que em 2010. Qual o número que Camila descobriu? Então ela fez aquela diferença de 2010 para 2018. Então ela fez a conta de menos, né, para saber a diferença, o a mais, e ela descobriu o quê? Quantas pessoas? Ó, agora você junta 4.069. E aí você vai colocar aqui, ó, 4.069, tá? Ó, eu juntei, eu compus, né? Agora eu estou compondo o número. Aqui está decomposto e eu vou compor, eu vou juntar essa decomposição. E aí ficou o número 4.069, certo? 4.
Ela pesquisou sobre o número de habitantes que havia em sua cidade e verificou que em 2020 havia 354.871 mulheres e 328.906 homens. Olha, teve mais mulheres do que homens, né? Escreva por extenso o menor número de habitantes. Qual é o menor? Esse aqui, ó. Tá? Então, eu vou escrever por extenso do jeito que eu escrevo, do jeito que eu falo, eu escrevo. Então, ó, 328.906. Como eu escrevo? Ó, 328.000. Olha o pontinho, então eu vou pôr a vírgula. 906. 906. Agora aqui, B. Escreva uma decomposição para o maior número. Então, eu vou decompor o maior número, ó. Maior e esse é o menor. Então, agora eu vou escrever uma decomposição para o maior número. Então, vamos lá. O maior número é 354.871. Como eu decomponho? Ó, 300, ele está na casa unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. 3 centenas de milhar. Então, é 300.000, do jeito que eu falo. Mais 350, ó, 50.000, mais 4.000, mais, estamos agora na casa da unidade, dezena e centena simples. 800 mais 70 mais 1. Posso fazer diferente? Posso. 3 vezes 100.000 mais 5 vezes 10.000 mais 4 vezes 1.000 mais 8 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 1 vezes 1. Só que esse fica muito grande, né? Então, esse aqui de cima é melhor. Mas quem fez o de baixo também está certo, tá bom? Então, por hoje, essas foram as atividades. Lembrando que eram as aulas 1 e 2, certo? Ó, aulas 1 e 2. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.